Olá, meu nome é Cauane Rodrigues de Rezende. Sou aluna do primeiro ADM e hoje vamos falar sobre célula cariótica animal. Célula cariótica animal tem o citoplasma repleto de canais, bolsas e outras estruturas membranosas. Temos um exemplo disso, o núcleo, onde tem os citoplasmas localizados no mesmo. Todas as células eucarióticas animais são semelhantes, pois a forma e a estrutura fisiológica delas, celulares, são iguais. Através da microscopia eletrônica, podemos estudar com mais detalhes cada estrutura interna da célula, assim ajudando a compreender melhor cada estrutura. Agora vamos falar sobre cada componente que tem na célula. A membrana plasmática tem uma bicamada lipídica, que tem a estrutura lipoproteica. A função dela é a permeabilidade seletiva, ou seja, ela controla o que entra e o que sai da célula. Também, como é uma membrana, ela reveste a célula, protegendo a mesma. O retículo endoplasmático granuloso são essas vesículas achatadas. Ela tem aderida nelas os ribossomos, essas bolinhas. Por isso, ela tem o nome de granuloso, por esse aspecto granular causado pelos ribossomos. A função dela é a síntese de proteínas, a produção de proteínas. Já os retículos endoplasmáticos não granulosos é responsável pela síntese de ácidos graxos, fosfolipídios e de esteroides. Ele é muito importante no processo de metabolização de toxinas, por isso ele é encontrado com abundância no fígado. O complexo de Golgi é esse daqui. Ele faz a secreção celular. Ele pega as proteínas mandadas pelo retículo endoplasmático granuloso e seleciona e modifica e empacota as mesmas, formando bolsas de proteínas. Ele pode tanto mandar para algum lugar aqui do citoplasma ou mandar para fora da célula para ser aproveitado em outro lugar, através da membrana plasmática. Ele é constituído de 6 a 20 bolsas que são achatadas e empilhadas. O núcleo é esse daqui. Ele é delimitado por um envelope nuclear, que é a carioteca, que é composta por duas membranas lipoproteicas. Nele também contém os poros, que quando for haver a passagem de algum material, ele abre. Quando o material passa, ele logo depois fecha. Nele também tem o nucleolo e tem a cromatina, que é a constituinte do cromossomos. Ele é responsável por todas as funções que ocorrem nas células, principalmente pelas que ocorrem na célula. É nele também que está contido o material genético. Ele tem a função de armazenar o DNA. Os lisossomos são essas bolsas aqui que contêm enzimas dentro capazes de digerir substâncias orgânicas. Ele tem origem no complexo de Golgi. O peroxossomos é uma vesícula arredondada cuja a função dele é o armazenamento de uma enzima capaz de fazer a catalisação do peróxido de hidrogênio, que é a água oxigenada, cuja essa toxina tem que ser degradada do nosso corpo. Agora vamos falar sobre a célula eucariote vegetal. Ela é bastante parecida com a anterior, mas ela tem organelas diferentes, como o vacúolo central, a parede celular e o cloroplasto. O vacúolo central é uma grande vesícula originada do complexo de Golgi e do retículo endoplasmático. A parede celular é uma camada resistente, flexível e ocasionalmente rígida. E os cloroplastos são os lugares onde ficam as clorofilas, que é a pigmentação verde das plantas. Toda célula
célula eucariótica vegetal são iguais em relação à forma e à fisiologia celular, pois as estruturas são as mesmas, as organelas são tudo parecidas. Podemos estudar essa célula da mesma forma da anterior, através da microscopia eletrônica, pois com ela podemos ver melhor as partes internas da célula, com mais detalhes. A membrana plasmática fica em volta da célula e em volta da membrana plasmática tem a parede celular, que, como eu disse, é uma camada rígida, mas ao mesmo tempo flexível. E aí? Aqui temos o retículo endoplasmático não granuloso, como falamos anteriormente. Aqui o granuloso, que são essas partezinhas aqui. Aqui estão os ribossomos, né, que são responsáveis pela síntese de proteínas. Aqui temos a mitocôndria. Eu não falei no outro, mas ela é responsável pela produção, pela respiração celular. Aqui tem o peroxossomos. A replicação ou duplicação do DNA deve acontecer antes da divisão celular. E é um processo semiconservativo, pois cada uma das moléculas recém-formadas é igual à molécula que originou a forma de uma nova fita complementar do DNA, que surgiu do molde. A replicação do DNA ocorre na interfase da divisão celular. E em células procarióticas, a replicação ocorre entre as divisões celulares. A transcrição é o processo de formação de uma molécula de RNA a partir de uma molécula de molde de DNA. Neste processo, as fitas de DNA separam e uma serve de molde para a outra, o RNA, enquanto a outra fica inativa. O processo é iniciado quando a polimerase do DNA se liga a uma extremidade do DNA. Tradução é o nome dado ao processo biológico do qual resulta a sequência de uma molécula de RNA mensageiro. Este processo ocorre nos ribossomos livres, são ribossomos associados ao retículo endoplasmático rugoso. Vou falar agora sobre a célula procariótica. Essa aqui é a representação da bactéria. Essa célula é bem mais simples do que a eucariótica, pois nela, como podemos ver, não tem estrutura, no citoplasma não tem estrutura membranosa. E nem o núcleo, não tem núcleo. E os cromossomos dela está localizado no nucleoide, que é aqui. Como podemos ver, temos aqui, né, os ribossomos, que são os que fazem a síntese de proteína, citoplasma, temos a membrana plasmática aqui e temos a parede celular, pois nas células procarióticas também tem a parede celular. O material genético, que é o DNA, fica aqui agrupado no nucleoide da célula procarionte.